Nos últimos 40 anos, o número de crianças e adolescentes obesos aumentou 10 vezes em todo o mundo. No Brasil, estima-se que cerca de 35% das crianças estão com sobrepeso e 15% são obesas. Os dados são da Organização Mundial da Saúde. As futuras gerações podem ter tendência a adquirir doenças como hipertensão e obesidade mórbida por conta da alimentação. Por isso, a necessidade de oferecer alimentos saudáveis desde a infância é fundamental para a saúde do adulto. E é sobre isso que nós vamos conversar no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem está comigo na apresentação do programa é a acadêmica de jornalismo Giovana de Assis. Oi, Giovana. Boa tarde, Liz, e boa tarde para você que acompanha o Viva Voz. Você pode participar do nosso programa através do Instagram e do Twitter, no @VivaVozUnivale, e curtir nossa página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Isso mesmo. Bom, hoje a nossa entrevistada é a professora Rafaela Oexler da Costa. Ela é nutricionista e também docente no curso de gastronomia aqui da Univale. Obrigada pela presença, professora. Eu que agradeço. Bom, a preocupação com a alimentação infantil tem motivado uma série de novas abordagens sobre o assunto, sobre como manter as crianças saudáveis e também sem exagerar naquela restrição radical das coisas. Enfim, qual é o papel da nutricionista, de um nutricionista nesse momento de início, né, da vida de uma pessoa? Então, o papel do nutricionista é primeiro conhecer como que é a atuação da família, assim, como que é a rotina da família, né? Então a gente conversa para saber como que é, para a gente conseguir dar as orientações. Então, a gente analisa como que essa família funciona na prática, né? E daí, então, a gente consegue moldar as orientações e sempre mantendo o equilíbrio, né? Como você falou ali, nada de restringir totalmente e achar que está tudo proibido, porque isso também não é saudável do ponto de vista, assim, comportamental, né? Para essa criança depois. E na prática, você percebe que realmente as pessoas estão mais preocupadas com isso? Sim, essa preocupação tem crescendo bastante, né, entre as mães. Muita gente já procura desde a gestação, né, que isso também é importante, a gente termos alguns cuidados desde da gestação, porque a gente já vai moldando o paladar dessa criança desde lá de quando ela está dentro da barriguinha da mãe. Né? Então, é importante a mãe já se cuidar e isso manter na família toda. Bacana. E como é possível introduzir os alimentos saudáveis de uma forma prazerosa à alimentação das crianças? Então, primeiro passo é durante a gestação mesmo, a mãe já ter uma alimentação bem variada, porque isso vai moldando ali a forma com que a criança vai receber esses alimentos depois. Durante a amamentação também é importante, né? Bem importante frisar que a amamentação ela deve ser exclusiva, só leite materno até os 6 meses de idade da criança. Isso é fundamental, né? Até para prevenção de obesidade, isso é muito importante. E depois, quando for iniciar, então, a introdução alimentar, começar pelos alimentos, né? As verdurinhas, deixar a criança... existem várias formas de a gente introduzir a alimentação, né? Tem a que eu acho mais interessante é a participativa, que a criança tem ali na frente dela os alimentos e ela vai meio que escolhendo, assim, dentro daquilo que a mãe já pré-determinou, né? Ao invés de dar as papinhas tudo amassado ou liquidificado, que isso a gente não deve fazer, né? Liquidificar porque a gente acaba com as fibras que tem ali na alimentação, fica aquela coisa gosmenta, tudo numa cor só. Pasteurizado. Porque daí a pessoa coloca um monte de legumes ali, mistura tudo, fica aquela cor não muito atrativa, né? Então, se a mãe optar por dar as papinhas, fazer os alimentos separados, cozinhar e amassar eles só no garfo, né? E dar separado, então, dar a cenourinha amassadinha, separada da vagem, do brócolis, enfim, né? Dar separado para a criança conhecer um pouquinho dessas texturas, dos sabores diferentes. Ou então, dar elas cozidas em tamanhos suficientes para a criança conseguir pegar com as mãos. Né? A gente chama, tem um tipo que se conhece, né? Que é o BLW, Baby Led Weaning, que é essa questão, assim,
A tradução literal seria o desmame guiado pelo bebê, mas não significa que a criança vai desmamar, né? Mas nessa técnica, assim, de introdução, a criança, ela pega com as próprias mãos o alimento e ela vai descobrindo. Então, assim, num primeiro momento, até o primeiro aninho da criança, ela não tem o objetivo a alimentação, assim, não tem o objetivo só de nutrir. É para a criança conhecer as texturas, conhecer os sabores, né? Ela precisa provar o alimento cerca de 10 vezes para ela saber se realmente gosta ou não. Então, é totalmente normal a criança botar na boca, cuspir, aí faz aquela cara feia, vira a cara, e a mãe acha, ai, meu Deus, passei horas cozinhando, né? Deve ser meio traumático. Tanto. E, na verdade, não. Assim, no primeiro ano de vida, o que vai manter mesmo a alimentação saudável da criança é o leite materno, né? Então, é importante, quanto mais a mãe puder amamentar, melhor, sendo que até os 6 meses é exclusivo materno, né? O leite materno, então não precisa dar água, não precisa dar chá, não precisa dar nenhum tipo de complementação, né? A não ser, claro, com acompanhamento de pediatra ou com um nutricionista, se achar necessário dar algum complemento, aí é avaliado individualmente. Tá certo. Agora, Rafaela, seria por conta dessas novas abordagens, que talvez sejam velhas, não sei, mas que muitas pessoas acabam superando aquela... na minha família, ninguém come brócolis, imagina. E aí a pessoa realmente não vai comer nunca na vida. Sim, aquelas crenças, né, que a gente vai herdando da nossa família, assim. E às vezes a mãe acaba não oferecendo alguma coisa que ela não gosta, achando que a criança também não vai gostar, né? E, na verdade, não. A gente tem que oferecer o máximo possível de variedades, né? E assim, e ter também fixo isso na nossa mente, que os pais ou as pessoas que acompanham são um exemplo para os filhos, né? Não adianta também você querer exigir que seu filho coma saudável se você não come saudável. É muito difícil, né, para a criança. Ela aprende muito mais pelo exemplo do que pelo que a gente fala para ela. Então, a gente tendo uma mesa variada, né? Um prato bem colorido, bem chamativo, assim, no ponto de vista dos olhos mesmo, né? Porque a gente primeiro come com os olhos. Então, isso vai facilitar a criança ela querer experimentar novos alimentos. E é totalmente normal também a criança passar por fases de seletividade. Então, por experiência própria, assim, meu filho mais velho, ele comia de tudo. Ele mascava a rúcula, mascava... o agrião, né? Todo mundo achava o máximo. Eu, inclusive, né? Ficava toda orgulhosa. Ai, meu Deus, meu filho come tudo. E, de repente, do nada, ele começou a não querer mais nada disso. Então, é normal. A criança passa por uma fase seletiva. Certo. Só que não adianta... ele está passando por essa fase seletiva, então eu nunca mais vou oferecer... Porque, ele não gosta mesmo. Sim. Não, já põe na cabeça, né? Não, ele nem gosta, nem vou oferecer. É um erro que a gente acaba cometendo, né? Então, a gente continua oferecendo, ele às vezes recusa, às vezes come, certo. E é assim, não tem uma regra, né? Por isso que eu falei assim, que quando a gente vai fazer alguma orientação para a família, a gente tem que descobrir como que é essa rotina familiar, os horários, quais os costumes, para a gente poder orientar bem. Daí, no final das contas, acaba sendo uma orientação para a família toda, Para a isso? família inteira, com certeza, né? Então, a criança, ela acaba, assim, quem escolhe por ela, no primeiro momento, são os pais. Então, é responsabilidade dos pais isso. Né? Não adianta, eu vou dar a bolachinha porque eu sei que ele vai comer. Ou, ele não está comendo nada no almoço, ele só come iogurte. Então, a criança passa o dia inteiro só comendo iogurte, só comendo bolacha, tomando sucos muitas vezes industrializados, né? Os ultraprocessados, às vezes, nem é feito com a fruta de verdade. Né? E isso é outra coisa, de dar muito suco. Né? O estômago da criança é pequenininho, né? Se a gente enche de líquido ali, enche de suco, a frutose está mais em evidência, acaba que a gente limita, né, a criança de comer outras coisas. E a gente sabe que a criança passa muito tempo na escola, na maioria das vezes período integral, e é necessário ter uma alimentação saudável nesses momentos também. Como é possível montar uma merenda adequada para esses momentos? Então, é importante ela ter os grupos definidos ali, né? Tem que ter uma fonte de proteína
Então, pode ser um queijo, uma fatia de queijo mais magro, né? Ou, de repente, um ovo também a gente pode utilizar, fazer um sanduichinho, ou uma omeletezinha, ou, às vezes, até o ovo cozido, a gente pode colocar. Num sanduíche pode ser também com peito de frango, não aqueles defumados, né? Sim. A gente cozinha mesmo o peito de frango, faz desfiadinho, mistura ali com um temperinho. Então, é importante ter uma fonte de proteína, uma fonte de carboidrato, né? Que ela dá energia rápida. Então, esse carboidrato pode ser um pãozinho integral, pode ser uma fruta. É bem importante ter fruta na lancheira da criança. Não precisa ter suquinho, né? A gente pode dar... põe uma garrafinha de água bem geladinha, pode fazer uma água saborizada, né? Com umas gotinhas ali de laranja. Pode usar também raspas de laranja para colocar dentro da garrafinha, que já vai saborizando. Legal. Tem crianças que gostam de gengibre também, dá para colocar, até dar uma reforçada na imunidade, né? Então, sempre assim, outra fonte de proteína também pode ser o iogurte, mas não aqueles iogurtes já adoçados, né? De dar preferência para o iogurte natural, que você até pode bater com uma fruta em casa, né? Muito melhor do que tu já comprar aquele iogurte. Então, dá uma olhadinha lá no rótulo. Isso é bem importante também, a gente observar os rótulos dos alimentos que a gente está comprando. Bacana. Né? Nem sempre dá tempo de a gente preparar a lancheira em casa. Então, assim, para quem tem a vida muito corrida, tem que aprender a ler rótulo. Né? Quando a gente olha o rótulo e vê que tem um monte de nome que a gente não consegue nem pronunciar direito, fica longe desse alimento. Ótimo. Né? E observa bem, assim, porque o açúcar também ele se esconde por trás de vários nomes diferentes, né? Então, observar bem o rótulo para a gente não comprar gato por lebre. Verdade. Bom, você falou num assunto importante, né? A falta de tempo que muitos pais alegam para acabar indo para o supermercado comprar alimentos já prontos, né? Processados, ultraprocessados, né? Aí, como fazer, né? É possível levar pais e mães a adquirirem uma rotina de cozinhar de uma forma que não seja tão... que gaste tanto tempo, tão difícil para eles? Sim, dá para fazer essas pessoas terem alguma facilidade nessa hora? Sim, com certeza. Até assim, para o lanche, a gente pode usar muito o que a gente consome no almoço ou numa janta, por exemplo. Né? Eu tenho o hábito de... A família inteira almoça fora, mas alguma refeição a gente acaba fazendo em casa. Pode fazer, né? Estou fazendo alguma preparação com carne moída, deixo separadinho um pouquinho ali da carne moída, faço um bolinho de carne e asso ele, né? Tu podes usar o que tu está usando... o próprio alimento que você está preparando para as suas refeições, tu tira um pouquinho ali. Legal. E faz de uma forma diferente para a criança levar isso para a escola. Dá também para se organizar uma vez por semana, pode ser um final de semana, durante o final de semana. Até é legal trazer as crianças para prepararem juntos, né? Mas dá para preparar já, fazer os bolinhos ali. Bolinho, eu acho, é muito prático, assim, certo. Os bolinhos salgados, né? Dá para fazer com carne de frango, com carne moída, dá para fazer com queijo e fazer isso tudo assado. Você pode deixar ele congelado e ir descongelando ao longo da semana. Os próprios bolinhos doces entre aspas, assim, né? A gente tem que cuidar com o doce que a gente faz, mas utilizando ingredientes que a gente conhece mesmo, né? Dá para fazer um bolinho com açúcar mascavo, dá para usar o mel, o melado, né? E esses bolos a gente também consegue cortar em pedacinhos, deixar congelado e ir descongelando ao longo da semana. Então, é só questão de organização mesmo. Olha só, grandes dicas por aqui, né, Giovana? A gente tem que ir para o intervalinho. Voltamos já a conversar com a professora Rafaela Oexler da Costa, que é docente do curso de gastronomia e é nutricionista. O papo aqui é nutrição infantil. Já voltamos com o Viva Voz, hoje conversando com a professora Rafaela Oexler da Costa, nutricionista e docente no curso de gastronomia aqui na Univale. Ainda batendo na tecla da nutrição infantil, a alimentação em locais inadequados, como na frente da TV, causa algum impacto? Com certeza.
com certeza causa, sim. A criança fica, não só a criança, né? Todas as pessoas que se alimentam em frente de telas, não só a tela da televisão, como o celular, que hoje em dia está cada vez mais ali, a gente não desgruda, né? A gente acaba perdendo a atenção e acaba consumindo alimentos a mais do que a gente deveria, né? Ou até mesmo na televisão, quando são nesses canais mais abertos e tal, tem propagandas que acabam aumentando a vontade da criança de consumir alimentos também, né? Crianças e adultos, enfim. Claro. Mas não é interessante, né? Aquela estratégia que, meu filho só come se ele está na frente da televisão. Claro, ele fica totalmente distraído, ele nem sabe que ele está se alimentando, ele nem presta atenção, não sente o gosto direito, né? E isso é um hábito terrível, assim, que a gente tem que realmente tentar abominar, porque ele só traz prejuízos, né? O que é interessante a gente fazer? Todo mundo, né? Não só as crianças, todo mundo. Na hora de se alimentar, tá num local mais tranquilo, prestar atenção, olhar para o teu prato, né? Olha as texturas que tem ali, sente o cheiro dos alimentos, coloca ele na boca, descansa o garfo na mesa, mastiga, sente a textura, né? Mastiga bem. Às vezes a gente está tão na correria que a gente nem sente o que a gente está comendo. A gente só põe e engole e deu, Verdade. né? Então, assim, a gente está cada vez mais tentando trazer a questão do mindful eating, que é aquela atenção plena na hora de você se alimentar, né? E é interessante começar isso desde lá de pequenininho. Então, tira as telas da frente da criança, né? Não fica naquela assim, mas ele só come se estiver assistindo alguma não coisa. Não tem esse negócio, não. Não deveria ter. Agora, professora, olha só, inclusive vou puxar um assunto que tem a ver com isso, que é a decisão do Supremo Tribunal Federal, que condenou propagandas de alimentos direcionadas ao público infantil, exatamente porque tiram essa autonomia e manipulam o universo lúdico infantil, foi a fala do ministro Humberto Martins. E a decisão aconteceu após um episódio que você deve ter acompanhado. Houve uma promoção de uma marca de biscoitos, né? Que ao comprar 5 pacotes do biscoito, pagava mais R$5 e aí levava um relógio de um personagem de desenho animado, Sim. né? Sim, isso várias empresas acabam usando desse marketing para as crianças, né? Que é extremamente desleal, né? Vamos combinar aqui que não é interessante, porque é interessante para quem vende, mas, poxa, é desleal mesmo, né? A criança fica naquela de que ela quer o personagem, quer o brinde, Claro. enfim, e acaba consumindo os alimentos só por causa daquele personagem. Então, realmente, essa decisão de banir essas propagandas e até retirar personagens das embalagens, né? Seria legal. muito interessante, assim, porque... E outra coisa, outra técnica que eles acabam usando é colocando esses alimentos bem no alcance da criança, assim. Então, quando a gente vai no supermercado, olha só. a criança fica apontando, né? Eu quero aquele ali. Às vezes ela mesma pega e põe dentro do carrinho. Então, Olha isso só. é realmente desleal. Verdade. E algumas estratégias que os pais podem ter para evitar tudo isso é levar a criança também não só para supermercados, mas levar para as feiras, né, para os sacolões da vida que tem aí, né, muito que bom. tem mais a questão dos hortifrutis, né, assim, levar a criança mesmo para ela fazer as compras junto. Alimentos isso é naturais. alimentos naturais. Isso Legal. mostrar para ela, né, olha, isso aqui vem da terra, ou maravilha. até ter uma hortinha em casa para a criança acompanhar e ver que as coisas não vêm só do pacotinho. Com certeza. Né? Perfeito. E não tem como a gente falar sobre alimentação infantil sem pensar num problema muito recorrente agora, que é a obesidade. Talvez pelo alto consumo de fast foods. E os especialistas apontam, inclusive, que as consequências de uma alimentação pouco saudável podem gerar efeitos psicológicos, como depressão, isolamento. Que outros problemas a obesidade infantil pode trazer? Problemas de saúde, né? Hipertensão arterial, vários tipos de câncer também podem ser ocasionados pela má alimentação. Cada vez mais as crianças estão ficando diabéticas, hipertensas, doenças coronarianas, problemas até, como é que se diz assim? Ortomoleculares, não, desculpa. De ortopedia, né? Porque imagina o osso ali, a articulação As acaba articulações. não aguentando todo esse peso, né?
E isso, imagina, as crianças que estão obesas agora, elas têm uma chance muito maior de continuarem sendo adultos obesos, né? Então, antigamente se sabia assim, a pessoa chegava lá com os seus 50, 60 anos, aí que ia desenvolver uma diabetes. Hoje em dia, crianças com 8, 9 anos já estão diabéticas. Imagina quando essa criança chegar lá nos 50 anos, né? Ela passou ali 40 anos da vida dela diabética, né? Imagina os danos para os rins, para o fígado, para o pâncreas, enfim, é muito complicado. E a gente tem que cortar o mal pela raiz mesmo, né? Evitar. A prevenção é o melhor remédio mesmo, né? Rafaela, você contou pra gente que você é mãe, Sim. Né? São 2 meninos? 2 meninos. 2 meninos. E um tá com 4 meses, né? Isso, Bem bebezinho. Nasceu faz pouquinho tempo. O que para você é fundamental em termos de alimentação para os seus filhos? Então, eu fiz um acompanhamento, apesar de eu ser nutricionista, né? Eu fui até uma nutricionista especialista em nutrição materno-infantil para fazer já esse acompanhamento desde a gravidez, né? Que isso é importante, isso já vai moldando os padrões de consumo da criança, né? Então, durante toda a gravidez eu fiz esse acompanhamento e agora na gestação, na amamentação, aliás, né? É importante ser a amamentação exclusiva até os 6 meses. Então, até os 6 meses de idade, ele está apenas mamando leite materno, né? Eu voltei a trabalhar agora, então ele está com 4 meses e para eu não precisar dar complementos que não sejam o meu leite, né? Eu faço a ordenha do leite, deixo armazenado. Não é fácil, né? A gente ter essa rotina de tirar o leite, deixar lá congeladinho, certinho. Quem está cuidando, né? Marido, sogra, ainda às tem vezes uma minha equipe mãe, de apoio. tem que ter uma equipe para a gente conseguir manter isso, né? E depois, então, quando ele completar os 6 meses, aí começa a introdução alimentar, que eu pretendo fazer nessa questão, assim, de deixar os alimentos mais... em formatos que ele consiga pegar com as mãos, para ele mesmo ir conhecendo, né? Então, acho que o fundamental mesmo é tentar manter o aleitamento materno o máximo possível, né? O meu menino mais velho está completando 5 anos e ele mamou até os 2 anos e 7 meses. Olha só. Né? Consegui fazer exclusivo até os 6 meses, só leite materno, e depois a gente fez a introdução, né? E outro ponto super importante é a gente evitar a introdução do açúcar até pelo menos os 2 anos. Então, até a criança completar 2 anos, não oferecer nada para ela com açúcar, né? Nem aquele suquinho, nem só uma bolachinha, aquela bolachinha que a gente acha que é inofensiva, né? Mas não, se ela tem açúcar, ela, né? Muitas vezes a dificuldade é controlar quem está ao redor, né? As visitas, sim, a família. Família, às vezes nas festinhas, tadinho, ele tá tadinho, olhando. Isso. Meu Deus, essa coisa de tadinho. Não, né? Não, gente, tadinho da pessoa, da criança que acaba consumindo e ela, às vezes, sem escolha, né? Ela não sabe que isso dali vai causar mal para ela. Isso é responsabilidade do adulto. A gente tem essa consciência. Claro. Cada vez mais, gente. Olha quanto alerta que se tem, né? Dos males do açúcar, o quanto ele é viciante. E as pessoas, infelizmente, ainda tratam isso... o açúcar é o agrado, né? Mas, nossa, eu quero agradar meu netinho. Vou lá e dou um monte de porcaria para ele. Pois é. Né? Pode dar uma maçã, né? Sim, porque o sabor doce exato, pode ser introduzido das de outras frutas, formas. Né? Exatamente, né? Então... Olha, a nossa natureza é tão perfeita, a gente tem tanta coisa boa, né? E a gente acaba mascarando, às vezes, o sabor real dos alimentos, introduzindo outras coisas, né? Agora, e aquela criança já maiorzinha, né? Que é aquela, Sim. até a Giovana puxou aí a questão da publicidade, de comer assistindo televisão. Sim. Essa que já está, né, virando adulto, ou seja, o adolescente e tal. É mais difícil, né? Sim, porque se ela já começou errado, né? Por culpa dos pais, dos cuidadores,
né? A gente tem que ver isso, assim, que a gente que é o responsável, né? Se ela já começou errado, é um pouquinho mais difícil, mas não é impossível. Tá, mas e mesmo a que começou certo, né? Ok, até, sei lá, meus 7 anos eu fazia tudo, preferia coisas naturais. Sim. Mas daqui a pouco entrei em contato, né, com os meus sim, colegas. Isso não quer dizer que, meu Deus, a mãe fez tudo perfeito, a criança não comeu açúcar até os 2 anos, ela nunca vai querer comer açúcar. Não. Né? Porque o açúcar é uma droga viciante mesmo, né? Ele é mais viciante do que a cocaína. Foram feitos vários estudos mostrando ali os ratinhos dando essa preferência para o açúcar do que para a cocaína. Isso é bem assustador, só. né? E a gente não trata o açúcar como uma droga. É verdade. Né? Mas então, para essas crianças que já começaram assim, o que a gente tem que fazer? Tentar reverter esse quadro. Fazendo isso que eu comentei antes, né? Trazendo ela para preparar os alimentos junto, né? Ela conhecer de onde que vem os alimentos, tentar mostrar para ela ou fazer um prato que seja atrativo, né? Não aquela coisa que, não, agora você só vai sair da mesa se comer o brócolis, ainda brigando, né? A criança cria aquele trauma. Claro. Né? Não, só vai... outra coisa, só vai sair se comer o prato inteiro. Isso é outro erro, Não gente. é para fazer isso. A gente está induzindo a criança a ela consumir a mais do que ela realmente gostaria, né? Do que ela tem ali o limite. E ela vai crescer com essa mentalidade, assim, eu tenho que comer tudo para me satisfazer. Então, quando abre um pacote de salgadinho, tem que comer o salgadinho inteiro, tem que comer a bolacha inteira. Né? Certo, perfeito. Mas é isso, assim, é trazer ela para o preparo junto. Isso já ajuda bastante. Muito bom. Grandes dicas aí da professora Rafaela Wexler da Costa. Obrigada pela participação, professora. Eu que agradeço. Espero que todo mundo tenha acompanhado. Dá para adultos também muitas coisas, né, Sem Rafaela? dúvida. É bem importante. E a gente vai terminando o programa por aqui. Vamos repetir as redes sociais, Giovana? O Instagram é @VivaVozUnivale. E para curtir a página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Ficamos por aqui, então. Até a próxima. Tchau, até mais.